Vamos exercitar a relação que existe entre um índice unitário e a correspondente variação percentual, preenchendo essa tabela. O índice unitário 1,35 significa que, para cada unidade da base, temos 1,35 como índice unitário da medida final. A variação percentual, a variação unitária foi de 0,35. A variação percentual de 35%. O índice 5,45 indica que para cada unidade da base temos 5,45 para a medida final, uma variação unitária de 4,45 e uma variação percentual de 445%. Ou seja, quando multiplicamos um número por 5,45, estamos acrescentando um percentual de 445%. O índice 0,85 significa que, para cada unidade da base, o índice unitário da medida final vai ser 0,85. 1 para 0,85 significa uma redução unitária de 0,15. Essa redução unitária de 0,15 significa uma redução percentual de 15%. Portanto, ao multiplicarmos a base, a medida inicial, por 0,85, estamos reduzindo essa medida em 15%. A medida final vai ser 15% inferior à base. O índice 0,46 indica que, para cada unidade da medida inicial, temos uma redução de 0,54. Significa que, ao multiplicarmos o número por 0,46, temos uma redução de 54%. 54% é a redução percentual correspondente ao fator 0,46. Vejamos agora o inverso. A partir da variação percentual, vejamos qual é o índice unitário correspondente. Quando acrescentamos 40% em uma medida, isso implica numa variação unitária de 0,40. Ou seja, para cada unidade da medida base, da medida inicial, houve um acréscimo de 0,40. Portanto, a medida final é de 1,40. Para cada unidade da base, portanto, temos 0,40 final e o índice 1,40 significa que o fator 1,40 corresponde a uma variação percentual de 40%. A variação mais 235% implica numa variação unitária de 2,35. 2,35 unitários significa que, para cada unidade da base, houve um acréscimo unitário de 235. Significa que o índice da medida final é de 3,35. Ao multiplicarmos, portanto, o número por 3,35, a base, obtemos uma variação percentual de mais 235%, um acréscimo de 235%. Uma variação de menos 5%, uma redução percentual de 5%, um abatimento percentual de 5%, significa uma redução unitária de 0,05. Significa que, para cada unidade da base, temos uma redução de 0,05 e um índice final de 0,95. O índice final de 0,95 significa que o número, a base, foi multiplicado por 0,95. O fator 0,95 implica na redução de 5%. A redução de menos de 95%, um abatimento de 95%, implica numa redução unitária de 0,95. Isso significa que, para cada unidade da base, houve uma redução de 0,95, implicando no fator ou no índice final de 0,05. Portanto, o índice unitário 0,05, ao multiplicar a base, resulta numa variação para menos, numa redução de 95%. Vamos fazer uns exercícios. Temos o preço de venda 300,
numa operação de compra e venda, resultou num lucro de 25% do preço de custo. O preço de custo, qual deve ser esse preço de custo? Portanto, se o lucro é de 25% do preço de custo, significa que o lucro mais 25% do preço de custo resulta no preço de venda. Mas acrescentar 25% no preço de custo significa multiplicar esse preço de custo por 1,25. O fator 1,25 acrescenta 25% ao preço de custo, que vai resultar no preço de venda de 300. Dividindo 300 por 1,25, obtemos o preço de custo de 240. No item B, temos o preço de custo de 300, um lucro de 25% do preço de venda e quero saber qual é o preço de venda. Se o lucro é 25% do preço de venda, para obtermos o preço de custo, teríamos que subtrair 25% do preço de venda. Ou seja, o preço de venda menos os seus 25% resulta no preço de custo. Mas para reduzir 25% do preço de venda ou descontar 35% do preço de venda, basta multiplicar o preço de venda por 0,75. O fator 0,75 reduz o preço de venda em 25%. Portanto, 0,75 vezes o preço de venda é igual a 300. Passando 0,75 dividindo, obtemos que o preço de venda vai ser 300 dividido por 0,75 ou o preço de venda igual a 400. Vejamos agora uma operação fundamental para a matemática financeira, que é a composição de variações percentuais. Numa situação concreta, o preço de um produto tem acréscimos sucessivos de 20% e 25%. Isso significa que o preço de um produto teve um acréscimo de 20% e sobre esse novo preço já aumentado de 20%, há um novo acréscimo de 25%. Para isso, vamos fazer um esquema. O preço inicial A tem um acréscimo de 20%, resultando no valor B. E esse preço B tem um acréscimo de 25%, resultando no valor final C. Para obtermos a variação total de A para C, ou seja, qual é a variação percentual que leva o preço de A para C, temos essa variação percentual P. Devemos, portanto, determinar essa variação percentual P. Mas, para acrescentar 20% de A para B, multiplicamos A por 1,20. Ao multiplicarmos A por 1,20, obtemos a medida B. Essa medida B vai ser acrescida de 25%, mas para isso, basta multiplicar por 1,25. Com isso, acrescentamos 25% em B e obtemos o preço final C. Portanto, para ir de A para C, multiplicamos a medida A por 1,25 e a medida B parcial por 1,25. Qual deve ser o fator que, ao multiplicar A, resulta diretamente na medida C? Esse fator deve ser equivalente à multiplicação de 1,20 vezes 1,25 para resultar em C. Ou seja, é um fator 1 mais I que multiplica A e resulta diretamente na medida C. Esse fator 1 mais I é 1,20 vezes 1,25. 1,20 vezes 1,25 é igual a 1,50. Esse fator 1,50 leva o preço inicial A para o preço final C. Portanto, esse é o nosso fator 1,50. O fator 1,50 implica no acréscimo percentual de 50%. Ou seja, de A para C, houve um acréscimo total de 50%. Portanto, o acréscimo de 20%, seguido de um acréscimo de 25%, resulta no acréscimo total de 50%. É uma composição das variações percentuais de 20% e 25%.
De forma geral, portanto, um esquema pode nos ajudar na composição de variações percentuais. Representando a operação de composição percentual por A com aquele C, por um círculo com aquele C dentro, temos duas variações sucessivas, A e B, resultando na variação composta C, e no esquema temos a variação A%, seguida da variação B%, que resulta numa variação total composta C%. A variação C% é a composição das variações percentuais A e B. A variação percentual de A vai ser implementada pelo produto da medida inicial por 1 mais IA. É o fator que acrescenta A%. O fator 1 mais IB é o fator que acrescenta o percentual B%. E o fator 1 mais IC é o fator que acrescenta o percentual C. Como o percentual C é a composição de A com B, o produto dos fatores de A e os fatores de B, ou os índices correspondentes, resultam no índice que acrescenta o total C%. Alguns exemplos. Um desconto de 40% é seguido de um acréscimo de 40%. No nosso esquema, temos a medida inicial que teve uma redução de 40%, ou chegando na medida parcial. Essa medida parcial teve um acréscimo de 40%. Qual vai ser a variação percentual da medida inicial para a medida final? O fator que reduz 40% é 0,60. O fator que acrescenta 40% é 1,40. E vamos indicar o fator que acrescenta P por 1 mais I. Portanto, o fator 1 mais I é aquele que multiplica a medida inicial e já resulta na medida final. O fator 1 mais I vai ser o produto 0,60 vezes 1,40. 0,60 vezes 1,40 dá 0,84. O que é que significa 0,84? O fator 0,84 significa que para cada unidade da medida inicial, 1, portanto, temos 0,84 para a medida final. Uma redução unitária de 0,16. Uma redução percentual de 16%.